Vamos lá, temos mais um destaque aqui, que é os princípios editoriais do Grupo Globo estabelecem normas para o uso de inteligência artificial no jornalismo. Muito legal. Então, o Grupo Globo atualizou na última semana os princípios editoriais para incluir orientações sobre o uso de inteligência artificial no exercício do jornalismo. As diretrizes frisam que a utilização dessa tecnologia sempre vai passar por uma supervisão humana. Achei muito legal isso aqui, eu até nem sabia dessa... Tem uma matéria aqui muito legal, um vídeo muito bom, acho que foi no Jornal Nacional que apareceu, e tem um vídeo aqui que está no canal do G1, e fala lá, né, tem William Bonner e mais não sei quem que está apresentando, falando sobre essas diretrizes, assim, eles também comentam sobre que isso já existia há muito tempo, né, então agora teve uma atualização. Então é importante quando um grande grupo, né, toma frente, eu digo no sentido de mostrar isso, inclusive, para o grande público, porque se apareceu no Jornal Nacional, né, às vezes a gente fica na ilusão de que, a internet é que tem o grande acesso, mas, a audiência do Jornal Nacional deve ser muito maior aí que muita rede social. Mas, então é importante, porque aí também traz uma pauta para a sociedade, assim, de, como é importante também levar em consideração que um grupo desse tamanho, que tem várias vertentes aí, também se preocupa com isso e está atualizando ali. E eu acho que o ponto-chave é esse da supervisão humana. Na newsletter eu inclusive atualizei o nosso header lá, onde coloco ali a curadoria, e atualizei que é feita por um ser humano, que no caso sou eu, tanto a curadoria de notícias quanto o texto escrito, né? Então acho muito, muito legal, assim, achei muito boa a abordagem. Eu achei legal, inclusive nesse vídeo deles ali na matéria, eles mostram o William Bonner falando em 2011 sobre inteligência artificial e algumas normas que eles já estavam colocando lá na época. Então já tinha preocupação há mais de 10 anos atrás, né? E agora, então eles meio que renovaram isso tudo, trouxeram um monte de coisas a mais, né? E até um dos jornalistas que fala ali, ele fala uma coisa que eu achei bem relevante, que eu acho que talvez todos os jornalistas deveriam levar isso em consideração. Ele fala sobre fazer uma técnica sanduíche, né? Que é humano, máquina, humano. Então ele fala, primeiro o humano decide o tema, decide a fonte. Então, eu quero usar a inteligência artificial para, por exemplo, ler esse documento com 5.000 páginas aqui e fazer um resumo para mim. Então, ele pega o documento, ele define a fonte, define o viés que ele quer que ele analise e tudo mais, lê todo esse documento e traz para mim um resumo. E aí, volta o humano. Então, é o humano, depois a inteligência artificial faz uma parte do trabalho, agilizando, e depois o humano pega de novo para olhar aquilo ali e ver o que dá para descartar, ou confere, porque pode ter alguma coisa que não está, né, tão pertinente. Então eu acho que essa técnica sanduíche é uma técnica que vale para qualquer área de jornalismo, assim, né? Então tu quer usar a inteligência artificial para agilizar o teu trabalho, pode ser realmente uma ferramenta muito boa para fazer isso, para resumo, para rebuscar um texto que tu mesmo escreveu. Então acho que tem várias etapas, mas tu tem que dar um insumo para ela e depois tu tem que revisar tudo que ela fez. Ela acaba sendo inevitável isso aí, né? Posso levantar uma dúvida? Claro. Olha. Jornalista? Olha. Assim. A gente tem vários... depois vocês replicam a pergunta aí, que eu não sei se dá pra ouvir, né? Tem os sites de inteligência artificial que transcrevem áudios, sonoras, o que às vezes facilita, porque aí elimina aquele tempo da decupagem, né? Tem jornalista que não gosta, tem outros que gostam. Até que ponto dá para confiar nessa segurança? Porque tem muitas entrevistas, na maioria, que tem a questão do sigilo, né? Sim. Sigilo da fonte, muita coisa é falada em off ali, numa confiança entre fonte e jornalista, e aí tu tá expondo aquela conversa para onde, para quem, o que é feito com esses áudios que tu envia no site? Boa pergunta, não sei se deu para ouvir, né, mas aqui então a Vitória, que é jornalista e faz parte da produção aqui, perguntou sobre o uso das ferramentas, assim, principalmente de transcrição, né, de áudio. Então tá fazendo uma entrevista e pede para gravar, grava aquilo ali para fazer uma decupagem, né, transformar em texto. E hoje a gente tem coisas que estão indo além, né, que é grava o áudio e já te entrega um resumo. Né? E aí sim usou uma IA generativa baseada na decupagem que foi feita do áudio. Então tem muita coisa relacionada aí, né? Mas eu acho que a resposta é o que a Globo está fazendo, que o Felipe salientou aqui, que é essa sempre humano-máquina, humano-máquina. Né? Porque tecnicamente não dá para confiar 100% numa decupagem e num resumo que foi feito, né, com uma IA em cima do texto que foi gerado por uma decupagem. Sim. Tecnicamente não dá para confiar, porque uma palavra pode ter sido entendida de uma maneira diferente pela máquina
e uma inteligência artificial baseada naquela palavra, naquele grupo de palavras, pode gerar um texto completamente errado, né? E que pode causar muito problema, pensando no jornalismo, né? Então, eu acho que a prática tem que ser essa. Não dá para confiar 100%, de jeito nenhum, né? E na questão da segurança, não podem, por exemplo, usar a voz do meu entrevistado para transformar em voz de IA? Isso até é uma das questões que eles trazem ali também, né? Ela perguntou sobre a utilização da voz da pessoa, utilização até para treinar ou coisa assim, né? Eles trazem ali que qualquer tipo, nessa proposta do Grupo Globo, né? Qualquer coisa que vai utilizar a voz de alguém tem que ter a autorização por escrito da pessoa que está ali cedendo a voz de certa forma, né? Ou então eles simplesmente não podem usar como referência, mas não podem utilizar isso na divulgação e tudo mais, né? Porque realmente a voz é uma característica tua, né? Tu estar cedendo ela tem que ser no mínimo de forma extremamente consciente, né? E isso que já estava comentando sobre compreensão, né? Mesmo as melhores... Tem IAs que são muito boas em compreender áudio, mas elas ainda assim não são 100%. Eles têm as notas lá, 95%, 96%, e normalmente a pessoa tem alguma dificuldade na fala, a pessoa, sabe, tem uma fala mais lenta, ou rápido demais. Então, ela não consegue ser 100%. Então, tem que saber que tem aquele risco ali, né? E aí, em cima disso, tu vai botando camadas, então tu faz uma camada com IA para entender o áudio, outra camada com IA para fazer o resumo do teu texto. Daqui a pouco tem uma outra camada que vai fazer a tradução de alguma coisa. É o famoso telefone sem fio, né? Vai passando, chega uma hora, quando vê, tu tem uma outra informação que não é a realidade, né? E eu acho que o ponto-chave, daí tanto para esse exemplo quanto para outros mais no dia a dia, assim, prático, né? Que é um exemplo que eu comentei essa semana. Tem muita solução agora que são soluções úteis, que é de gravação de reunião, que é mais ou menos na mesma linha do que se faz aí com entrevista, né? Então, tu entra numa reunião, entra um agente nessa reunião que está fazendo o quê? Gravando o áudio, vai fazer a decupagem, transformar esse áudio em texto, rodar uma IA generativa que vai dar os key points, né? O resumo dessa... Eu achei bem genial isso aí quando eu vi isso. É muito bom e funciona muito bem. Mas ele funciona muito bem até que ponto? É exatamente a mesma coisa para uma decupagem. Tu precisa... saber o que foi falado na reunião. Não pode simplesmente, deixa gerar lá e eu vou ter 100% de certeza. Porque, de novo, o áudio pode ser mal interpretado, a IA pode interpretar errado e tu pode passar para frente um texto que contém erros, né? E sempre vai ter. Informações sigilosas numa Também, Aí já é uma outra questão, né? Essa questão da segurança e informações sigilosas, aí entra numa... Se quiser fazer algo ruim, dá para fazer muita coisa ruim, né? Com o uso dessas ferramentas, né? Então, o uso da voz de alguém, gravar a voz de alguém, pede autorização. Tô dando ideia já, né? Grava a voz de alguém, pede autorização. Posso usar a tua voz para essa entrevista? Pode. Usa a voz da pessoa, para falar outra coloca numa ferramenta que aprende com aquela voz da pessoa, inventa uma frase que aquela pessoa disse e coloca como uma base de referência. Isso pode acontecer. Né? E aí, claro, tem como fazer uma análise depois para ver se aquilo de fato, dá para comparar, né? Uma voz gerada por IA e uma voz de fato humana. Daria, mas eu digo que tem muito... Mas aí já é uma... Aí vai da ética de jornalismo mesmo e, sei lá, quem vai estar mal intencionado vai estar e vai fazer mesmo. Até a nossa colega comentou ali, né? Que ajuda, mas que é preciso cuidado. Regras e... Tem que ter. Humana, né? E vai ter muita gente que não vai ter cuidado, vai ter muita gente que não vai seguir regras e a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso. Eu acho que o padrão é esse. O padrão é não ter cuidado, não seguir regra, porque o mercado já colocou que é assim. Né? As pessoas acham que de fato é um agente que entra ali num Google Meet ou num Zoom, sei lá o quê, acha que aquilo ali é super inteligente, que está fazendo um trabalho criativo e tudo mais, sendo que não é, né? São só bytes para cima e para baixo. Assim, em resumo, tudo são bytes para lá e para cá, não é verdade?